Em um evento com empresários em São Paulo, nesta segunda-feira, o ex-ministro petista José Dirceu afirmou que o atual governo de Lula é de centro-direita e não de esquerda. Lula não só foi eleito, o presidente Lula, nessas condições, mas montou um governo que não é um governo de centro-esquerda, não, é um governo de centro-direita. Eu falo isso, todo mundo fica indignado, às vezes, dentro do PT, porque realmente parte do PL, o PP e o PR, de certa forma, estão na base do governo. José Dirceu responsabilizou o ex-presidente Jair Bolsonaro pela polarização política no país. Então, eu acredito que o Lula não optou pela polarização ou radicalização. Por que o Brasil está radicalizado, polarizado? Por causa do discurso que foi feito ontem no Rio de Janeiro, que é um fundamentalismo religioso com um ataque à democracia. E ainda chamando o apoio da direita internacional e da direita norte-americana. Não só do ex-presidente Trump, como do Musk. Essa é a realidade que o Brasil está vivendo. O Bolsonaro está em campanha eleitoral. O Cauti, você que vive em eventos para lá e para cá, conta para a gente um pouco do bastidor desse Esfera, desse grupo Esfera, né? Como é que José Dirceu foi parar nesse evento hoje aí, nessa segunda-feira? A convite de quem? Não, é um grupo assim, de pessoas que se unem, um grupo de empresários que se juntam para conversar, isso é uma coisa normal, tem vários grupos no Brasil que fazem isso. O problema é que, de fato, muita gente lá, eu conversando com muita gente, ficaram até surpresos da presença de José Dirceu. E garanto que quase ninguém concordou com ele, nem bateram muita palma para ele falando, porque ele foi o primeiro no começo da manhã e depois logo foi embora, né? Não ficou lá conversando, nem ficou para o almoço com a galera. Mas assim, quando eu vi o negócio, isso acontecendo, eu também fiquei sem saber o que falar, se eu ria, se eu chorava, se eu ia embora, porque quando o José Dirceu fala por que o Brasil está polarizado, vem dar aula de ciências políticas para o Brasil, a culpa é da extrema-direita, dos evangélicos. Não, por que o Brasil está polarizado? Porque vocês roubaram até o talo. Porque vocês roubaram no Mensalão, porque vocês roubaram no Petrolão, porque roubaram na CPI, roubaram em tudo aquilo que era possível roubar, porque mentiram em tudo aquilo que era possível mentir, porque tentaram subverter em várias ocasiões a ordem democrática, porque o PT solta notas dizendo que tem que mudar o currículo das escolas militares e colocar ideologia para evitar outro impeachment, porque a Dilma tenta colocar o Lula como ministro-chefe da Casa Civil para tentar evitar que ele vai preso durante a Lava Jato. Por isso que o Brasil está polarizado, porque temos um presidente que estava preso e que foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal para poder disputar uma eleição na qual ele não deveria estar. É por isso que o Brasil está polarizado. Então, não tem nada a ver o discurso de ontem no Rio de Janeiro. É aquilo que foi feito nos últimos 20 anos, que obviamente leva muitas pessoas a não aceitar mais esse tipo de abusos e achar absurdo com um cara com uma condenação, com várias condenações, como o Dirceu, discurso e da aula de ciências políticas, preso 4 vezes por 4 casos diferentes e da aula de ciência política para o empresariado brasileiro. Não é possível um negócio desse. Eventos, pode fazer perguntas? Geralmente não. Essa são perguntas. É o famoso ambiente controlado. Aí é o seguinte, né? Eu deixei de participar desses debates presidenciais entre candidatos à presidência quando eu participei de um feito pela Band e me informaram no começo que não haveria direito de réplica. O cara fala, você faz uma pergunta, o sujeito responde, e eu não podia falar mais nada. Porque é o seguinte, chamar o Zé Dirceu, você pode perguntar a ele como é que se faz um negócio, como é que trabalha, né, o facilitador de negócios, esse ofício que ele ajudou a aperfeiçoar, como é que se perde todas, como ele conseguiu fazer. Eu já disse, já mencionei aqui, eu li, como falei de memória, não lembro, a biografia não autorizada, resumida dele. Eu não vou voltar a isso, mas eu só digo o seguinte, esse cara saiu da Casa Civil para virar chefe de quadrilha. Ele é ladrão, sabe organizar uma cela, não célula, cela de cadeia. Ele se definiu como cadeieiro. Ele é o guerreiro do povo brasileiro que não sabe a diferença entre o gatilho
e a coronha, tá? Só atirou com a bala de festim. Eu chamava ele de guerrilheiro de festim. Né? E ele, a Dilma, com aquela, minha companheira de armas, ele nunca viu, né? Um revólver de verdade. E foi, em vez de lutar no campo, foi lutar a guerra conjugal, né? Quando ele voltou ao Brasil. O Zé Dirceu, numa dessas, é realmente a falência moral de quem convida. De quem convida, porque ele foi convidado pelo Senado para comemorar o quê? O próprio aniversário, acho. Que ele comemorou. E não sei por que estão reabilitando o Zé Dirceu. Ele é um sujeito muito inteligente, deve ser aproveitado, nomeia para o ministério. Tem 30 ministérios, nomeia para algum. Pois é, Silvio, com a capivara dessas, é de lamentar, né, que um grupo de empresários chame uma figura, uma personalidade dessas para palestrar num evento sobre empresários. Não, mas deixa eu só, desculpa, só para a gente entender, porque eu esqueci de falar. Quem mediou não foi nenhum jornalista, foi um advogado penalista que defendeu a turma da Lava Jato, foi Luiz Bichara. Então, assim, é um negócio, porque acho que nenhum jornalista, porque outros painéis foram mediados por jornalistas, nenhum jornalista que quis se submeter a algo assim, de não poder perguntar aquilo que deveria ser perguntado, né? Pode me telefonar que eu dou o nome de uns 20 aí. Mas aqui pagam para fazer. Mas aqui tem uma questão central. Por que o José Dirceu, por que ouvir o José Dirceu? Ele não é empresário, ele não é coach, ele não é líder de governo nenhum, ele não é ministro, ele não é líder mais do PT. É intermediário de negociar. Ele é um ex-presidiário, Augusto. Ele foi preso 4 vezes, lobista. Então, por que ouvir o José Dirceu sobre os rumos do Brasil? Ele sequer está no governo Lula, o Augusto fez menção. Se ele é tão importante assim, coloca ele na Casa Civil. Acho até que é mais competente que o Rui Costa, se bobear. Então, por que ouvir o José Dirceu? E aí isso mostra que o Brasil está de ponta cabeça, porque alguns valores estão sendo rasgados. O Brasil levou muito tempo para varrer a corrupção institucionalizada, a Lava Jato. Foram 7 anos de Operação Lava Jato. É claro que alguns políticos foram reabilitados, inclusive o presidente de turno, o senhor Lula da Silva. Mas reabilitar José Dirceu, preso 4 vezes, sendo que, segundo a ação penal 470, no voto do então relator ministro Joaquim Barbosa, chancelado pelo ex-decano Celso de Mello, que chamou aquela quadrilha de bandoleiro de boca de estrada, de beira de estrada, o mensalão que pagou voto, que subverteu consciências, ele sim subverteu a democracia ao comprar voto dentro do Congresso Nacional. E depois também estava no Petrolão. Você ouvir o José Dirceu para ele dizer que o que aconteceu no Rio de Janeiro foi um ato contra a democracia, aonde? Qual frase dita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrou-se um ataque à democracia? Em que momento? Pelo contrário, era uma defesa da liberdade constitucional. E eu vou ser repetitivo porque eu vou voltar nesse ponto, Paula. Do outro lado, quem faz oposição ao grupo do presidente Jair Bolsonaro hoje no Brasil, escreve, abre aspas, afastamento excepcional de garantias individuais. Isso é coisa de ditador. Mas o Zé Dirceu, ele só pregou a luta, né, contra os adversários naquele ato do PT em que ele recomendou que ele disse que os adversários deveriam apanhar na rua e nas urnas. Exatamente. E era uma frase que incitou os que odiavam o Mário Covas já com o câncer em estado avançado, e eles foram sobre o Mário Covas. Quando eu perguntei isso a ele durante o Roda Viva, ele disse, não, eu era até amigo do Covas e tal. Como o Roda Viva não exibia trechos de programas ou registros de reportagens, não deu para a gente pegar e falar, tá bom, então o que você disse aqui? Porque ele dizia textualmente, tem que apanhar nas ruas e nas urnas. Isso é uma tentativa, Augusto, tentativa de reescrever a história. Vamos chamar as coisas como elas são pelo nome. Isso é revisionismo histórico. As pessoas estão tentando lavar a sua própria biografia.
José Dirceu está seguindo o mesmo caminho. E vivendo uma realidade paralela. Eu digo mais, esse cara vai ser candidato nas próximas eleições, porque ele já está armando para se apresentar mais uma vez em 26, e eu não tenho tanta certeza que ele não possa ser eleito, pelo menos deputado federal. Não sei, o que você acha, Augusto? Eu acho que o Zé Dirceu não consegue se eleger nem síndico do prédio dele, não. Aliás, sobretudo síndico do prédio, né? O pessoal não é bobo. Eu acho que ele não tem muita chance, não. Carlos, não dá para prever, porque gente parecida com ele tem número suficiente para elegê-lo. Mas ele foi caçado por uma diferença, um grupo de deputados que não era numeroso. Era Isso eu vou fazer um um parênteses negócio aqui. imenso. Só vou fazer um parênteses. Ele ainda não pode concorrer. Tá? Ele ainda não tem Ainda os não direitos pode. eleitorais, os direitos restabelecidos. Ele não pode ser candidato. Mas aí, é claro, vai precisar de uma ajudinha de Estamos corte no Brasil. superior. No TSE. Estamos no Brasil. Missão bom, nada você e foi missão candidato cumprida, a governador, né? né? Então, Deixa Quer eu que o avançar PT não aqui. lança candidatos em São Paulo, lança ameaças. Pega a turma que é que se candidatou.